24 de agosto, sexta-feira, 16h19. Profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse. Quero deixar a gravação de um vídeo. Estou aqui no ponto de ônibus trabalhando. Eu escrevi um documento agora há pouco sobre o reino animal das almas das nações. E eu escrevi umas 5 linhas. Quero deixar documentado nesse vídeo o que eu escrevi nessas linhas, um resumo de algo muito interessante sobre 2 reinos que existem: o reino das almas divinas da casa de Israel e o reino das almas animal das nações. Então, neste artigo que eu escrevi, um pequeno artigo, eu coloquei o seguinte, que as almas animal das nações têm um reino, e este reino é sustentado por uma regra de trânsito legislativo chamado legalidade dos pecados do povo dos santos, que são as centelhas de Abraão. São o povo da casa de Israel, são os filhos do Eterno, o Criador. Então, para que as almas animal dos homens, que são os filhos das nações, subsistam, para que eles possam existir, para que eles possam prosseguir com êxito o seu reino, existe um alimento, justamente, existe um alimento para eles, o que lhes dão vida e o que lhes dão força e sustentabilidade. Este alimento que as almas animal das nações têm e usufrui é chamado de pecado. Isso, exatamente isso. O pecado dos filhos do Eterno é um alimento para as almas animal das nações pagãs. Ou seja, através de um pecado de um hebreu, de um pecado de um judeu, de um israelita, de um santo do Eterno, uma alma ou milhões de almas animal das nações são beneficiadas. Então é um alimento. Então há um trabalho extensivo, maciço, para que as almas divinas da casa de Israel pequem, porque o pecado traz legalidade, como o pecado de Adão. Quando Adão pecou, segundo a literatura bíblica, o pecado alimentou um novo mundo que se iniciou através da legalidade do pecado de Adão. Isso não terminou, não se acabou ainda, não se encerrou esse processo. Mas através da legalidade de um pecado de qualquer um santo, gera 1 milhão de legalidade para as almas animal das nações pagãs. Então, para eles, e as almas animal, o pecado é uma legalidade que gera um grande investimento que é liberado no astral através dos deuses pagãos para as nações. Se os santos não pecarem, as nações provavelmente se extinguirão, serão extintas da face da terra. Mas eles só têm uma legalidade para a existência deles através do pecado dos santos. Isso é demonstrado em alguns textos literários da antiguidade, quando os israelitas faziam guerra contra os filisteus, os gigazeus, os heveus, que eram nações que estavam dentro da terra de Canaã.
e também de nações que estavam à volta de Israel após sua saída do Egito. Houve diversas guerras na antiguidade. E essas guerras nos mostram nas entrelinhas que havia ali como que se fosse uma competição terrível. Então, as almas das nações, as pessoas das nações, faziam guerra contra os israelitas. E quem vencia a guerra ficava com o despojo. Quem vencia a guerra ficava com tudo, os recursos naturais, todas as riquezas. E quem perdia a guerra era assolado e levado à escravidão. Num trocadilho para a espiritualidade, nós estamos falando de uma guerra material, a nível de armamento bélico, armamento nuclear, fazendo um trocadilho dessa guerra bélica que Israel tinha na antiguidade, os hebreus e israelitas tinham na antiguidade. Muitos patriarcas fizeram estas guerras na antiguidade. Num trocadilho para os dias de hoje, a guerra se dá em âmbito espiritual. De que forma? Na forma da legalidade. Ou seja, quando um hebreu peca, quando um israelita peca, quando um judeu peca, quando um santo de Deus peca, gera para as nações que estão hoje amotinadas na globalização, gera uma legalidade. Qualquer pecado que se cometa na terra, porque o pecado contamina a terra, contamina o astral, contamina o mundo. Então, quando se traz um pecado à luz de um filho de Deus, você pode ter certeza que milhões de almas animal, milhões de seres humanos pagãos estão sendo alimentados por esse pecado. De que forma, profeta Elias? Você poderá perguntar. De que forma que ele se alimenta? Eu vou explicar para vocês. Isso eu vou explicar porque eu tenho conhecimento de causa e estou acompanhando estas coisas. Quando um hebreu, um santo peca, os deuses ganham um grande campo espiritual no astral. E é liberado uma tonelada de investimento em dinheiro, em riquezas, para os pagãos, quando esta legalidade ela sinaliza no mundo astral. Então, a desgraça social, a pobreza dos filhos do Eterno atualmente é oriunda desta peste chamada pecado. E o que é o pecado? Vamos desmitificar as palavras, que até hoje a religião é sobre mitificar palavras. Para quê? Para não haver esclarecimento. Então vou desmitificar a palavra pecado. O que é o pecado? Em tese, o pecado é nada mais, nada menos que a transgressão da lei divina. E o que é a lei divina? Se você pegar o livro da Torá, se você pegar o Tanar, o Antigo Testamento, e até a lei que foi entregue aos hebreus, aos israelitas, você vai ter lá um extrato da lei divina. Quando qualquer um destes mandamentos da lei divina é quebrado, gera-se então esta desgraça que é chamado de pecado. Ou seja, o que é o pecado? A transgressão da lei divina. Quando um hebreu, um santo de Deus, transgride a lei divina, gera-se a legalidade do pecado. E o pecado sendo dado à luz, diz lá a literatura do Novo Testamento, que o pecado primeiro ele é gerado na consciência. E este pecado sendo colocado em prática, então dá-se a luz ao pecado. E este pecado sendo consumado, gera então a consumação do pecado. Quando você, servo de Deus, consuma um pecado, você gera uma legalidade no astral e gera a concessão de uma tonelada de riquezas que são partilhadas entre as nações pagãs, dentro da nação brasileira, dentro da Itália, da França, dos Estados Unidos. É liberado pelos governos, através das divindades pagãs, bilhões de reais em recursos, bilhões de euros,
bilhões de dólares para investimento nas áreas do crime organizado, nas áreas de prostituição, para investimento na criação de filmes profanos. Então você é o patrocinador de todo o reino pagão, de toda a imoralidade, de toda profanação que existe atualmente. Elas estão sendo patrocinadas pelo teu pecado, pela legalidade que você dá aos demônios através da transgressão da lei divina, que nada mais, nada menos é que a Torá, o extrato da lei divina. Então fica a todos aí este pequeno vídeo de recomendação, de orientação, para que vocês compreendam qual o tamanho do poder do teu pecado e porquê da tua desgraça social e o porquê da desgraça social do povo de Deus atualmente e o porquê do enriquecimento extraordinário dos pagãos. Você que está sustentando toda esta cadeia, você que está dando sustentabilidade a todo este monstro, este gigante das nações pagãs, através do seu pecado. Muita shalom a todos, espero que eu tenha sido claro e espero que traga para você um benefício este documentário. Muita shalom, fiquem todos com muita paz.